cláusulas fundamentais, ele acha que é totalmente infundamentada a sua porra da... Do quê? A iBuild me notificou. A iBuild me notificou extrajudicial, porque eu não estou fazendo nada, não estou vendendo nada na franquia, né? Como a gente tem um contrato de franquia, ele tá me cobrando royalties, retroativos, os caras são tudo maluco. Pô. Entraram no embate agora, sei lá para quê. O Marlon me liga, 2 dias atrás. Niels, todos os franqueados que não estão performando vão receber uma notificação extrajudicial. Bom, se você tava precisando de um motivo para um distrato, achou. E eu estava analisando melhor, né? O cliente todos não os cenários. compra. Só uma besteira minha, né? O cliente não compra e a culpa é sua. O chat GPT aqui, eu coloquei ele para ser um PhD em direito de franquia, analisar a COF, analisar o contrato e analisar a notificação extrajudicial, né? Aí ele montou um parecer jurídico aqui. Vou te mandar, Luiz, para você ler aí. Depois você dá uma olhada com calma nessa porra. Porque se isso aqui for criar caso, não adianta mexer com esse CNPJ, então. Mas até estava olhando o nosso contrato, nosso Biocasa com a iBuild, aquele de parceria. Em tese, aquele nosso contrato ele fala muito sobre o atendimento aos clientes, né? Que a gente tinha o acesso a gente tinha o acesso ao CRM deles e fazer aqueles atendimentos. Inclusive, a gente poderia, nos casos onde o cliente não quisesse ter a preferência de comprar com a iBuild, ele podia escolher qualquer outro. Sim. Aí a gente não poderia concorrer com ele em ser o core business dele, né? Que seria a construção em sistemas de steel frame. Só que aí depois teve aquela alteração, né? Onde eles trouxeram a parte de incorporação, que naquela época do KNAI não existia tudo aquilo. Quando a gente fez o contrato. E aí começou a aparecer todos aqueles outros KNAIs, que a gente consegue puxar eles através da alteração de contrato social na JuSesp. Eu não sei se eu quero entrar nesse embate ainda. Eu vou ligar pro Diego. Falar, Diego, o negócio é o seguinte, eu sei que você notificou todo mundo, mas o que você quer fazer especificamente com a minha unidade? Nelson, eu quero rescindir o contrato de Ribeirão para eu ter a liberdade da área e tal, porque, querendo ou não, a gente tem uma exclusividade pela área e tal. Beleza, tranquilo. Manda o aditivo aí, ele tá em cima. Agora, se ele entrar no embrólio, aí a gente tem que pensar como enfiar no rabo dele, né? Porque é um vagabundo, né? Porque eu ajudei esse filho da puta ele mandar essa notificação e isso me deixa muito nervoso. Eu não teria mandado essa notificação para mim mesmo no lugar dele. Ou eu sou muito bom. Ou eu sou muito bonzinho, esses caras são muito filha da puta, sabe? Às vezes as pessoas têm memória seletiva. Ela lembra só o que é agradável a ela, né? Então às vezes você vai precisar fazer um exercício de trazer algumas coisas à memória, né? Falou, ô cidadão, você esqueceu de tal coisa? Você esqueceu que eu fiz isso? Você esqueceu que eu fiz isso? O que é essa palhaçada aqui, né? Eu tô menos chateado porque o Marlon avisou. Todo mundo vai receber. Aí ele falou o seguinte, como a gente precisa conversar? A gente já conversa tudo junto. Então. Mas eu acho que a conversa já é o todo, né? É puxando aquela que nós tivemos com ele, a continuação daquela, mais isso daqui. E também eu acho que você tinha valor ainda a receber deles, não tinha? Tem, a gente tem uns 90 mil para receber lá, pô. Que agora eu tô botando dinheiro dentro da empresa, né? Mas uns 90 pau, mais ou menos. Tem a obra de Jundiaí, que é uma obra de 1.700.000, e tem a obra de Franca, que é mais 1 milhão. Então, 2.700.000 a 5%... 135 mil, né?
Isso aí a gente tem para receber isso aí ainda, pô. E me salvaria dezembro, para pelo menos eu conseguir comprar o peru de Natal. Se ajuda aí na memória, quando eu tive lá no Gatai, não sei se você vai lembrar, mas ele me falou que alguns franqueados estavam se unindo para fazer um processo coletivo de desligamento, que eles queriam sair, eles não queriam ficar na iBuild, né? Eu não vou lembrar quem era, quais eram, mas ele chegou a falar isso o dia que eu estive lá, né? Mas olha, a partir do pressuposto que o ser humano é bom, que ele tem que notificar todo mundo, beleza, porque senão ele vai ter problema depois que teve preferência só com o Ribeirão. Agora, o mínimo que eu espero dele, como é uma notificação, é a gente fazer um acordo. Qual acordo que você quer fazer? Porque eu mandei para o Marlon aqui. Mandei qual o final dessa notificação aqui? E ele não respondeu. Não, mandei agora. Ah, mandou agora. Agora há pouco, uma meia hora atrás. Caramba. É um valor de 230 mil, Teodoro. Não é porque a gente vai ganhar dinheiro ano que vem que a gente quer ficar gastando à toa, né? Aí, ó. Não, mas isso aí vocês não tem nada a ver com isso aí, né? Teoricamente, isso é rolo meu. Não, sim, é o que eu tô dizendo, né? Não é porque a gente vai ganhar dinheiro que a gente quer gastar à toa, né? Não, porque a empresa que está vinculada aqui, se esse aqui for gerar alguma coisa, é a mesma que está vinculada na outra. Que a gente falou ainda há pouco na contabilidade. O CNPJ é o mesmo. Então, mas até ele ir pra justiça, cobrar e blá blá blá, e ele tem esse direito, etc. Assim, Pensando nesse pior cenário. Deixa eu até deixar uma coisa clara para vocês. A Caixa, a única coisa que ela não aceita de jeito nenhum para não jericar uma empresa é certidão positiva. É a única coisa que ela não aceita. Por exemplo, eu tenho os 2 processos trabalhistas que eu ainda tenho que me livrar deles. Isso impede eu de jericar? Não impede. Basta tirar uma certidão de objeto e pé e explicar o que está acontecendo com o processo. O que me impede de jericar minha empresa hoje? 2 coisas. Basicamente, eu tenho algumas dívidas ainda da antiga sociedade que eu preciso pagar, então eu tenho certidão positiva. E por conta da mudança de governança, eu tenho uns prazos para poder vencer. E mais o acordo que eu fiz, né, de pagamento eu tinha uma dívida de 400 mil, me quitaram por 80, eu fui lá e quitei. Só que tem prazo para eu poder voltar e jericar. Se eu quiser quitar o saldo devedor, eu pedi até pro Rodrigo, um amigo meu que é um gerente aqui de Mauá, levantar. Se eu pagar mais 95 mil, zero. Então pode ser que no ano que vem, o que eu faço? Eu resolvo essa questão do jurídico, né? Pago esses 95 mil e estou liberado de novo. Então, o fato de ter um processo jurídico, por exemplo, eu tenho mais um processo jurídico que está rolando, que é de um civil, que é de um fornecedor. O cara é um idiota, não aceita negociação de jeito nenhum, o juiz já falou para ele negociar, ele não aceita, mas uma hora eu resolvo. Ter esse processo é um problema? Não. Posso continuar normalmente ir lá e jericar, desde que eu apresente a certidão de objeto e pé, entendeu? Então, no pior cenário, ter o processo não é o principal problema e não é o impeditivo. Qual certidão que é essa? A gente podia tentar tirar essa certidão no meu nome, né? Não, mas essa certidão de objeto e pé? É a CND? Não. A certidão de objeto e pé, ela é uma certidão que ela explica alguma situação sua. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho um processo trabalhista. Essa certidão vai dizer, olha, a empresa tal tem um processo trabalhista, processo número tal, é como se fosse um relatório, né? E aconteceu isso, tudo isso num resumo de 1 a 4. Mas eu acho que acho que a minha CND ela sai. A única bucha que eu tenho que eu não resolvi é os impostos do desenquadramento de Simples Nacional da Serrão Consultoria, na época das notas da MCF, tem uns 70 pau de imposto lá para pagar. Então, imposto, aí o que você faz? Você vai lá, negocia. Você pagou a primeira,
você já tira a certidão positiva com efeito negativo. Tá tudo certo. A certidão vai dizer o seguinte, ó, ele tem uma dívida aqui de 69 mil reais, mas ela tá negociada e o pagamento tá em dia. Tá tudo bem. Isso não é impeditivo. Quando ela é processual, né? Porque a certidão de objeto pé, ela reflete só sobre os processos. Não, objeto pé sim. A certidão positiva com efeito negativo é essa certidão Aí, que vai CND. mostrar esse acordo dele, que é a CND no caso. Basicamente, a de objeto em pé é nos tribunais, é no TJ de São Paulo, Rio. Isso eu não Aí tem a tenho. certidão de protestos, tem a certidão de protestos, que é no cartório, e aí ele abrange todo o restante. E as certidões processuais, que daí desde do STF, STJ, Tribunal de Justiça e várias locais, né? Geralmente, por exemplo, numa due diligence, uma vara local é do domicílio do proponente, da pessoa que a gente está interessada. Nielson, então, é vara de Ribeirão. Aí depois vai para o Tribunal de Justiça, que é uma instância superior. Depois Superior, Tribunal de Justiça e STF. Aí tem o TRT, que é trabalhista, TRF, que é o federal, e é só. E os criminais, né, que estão vinculados também dentro dos tribunais. Cadê o Ricardo? Eu tinha marcado de tomar um café com um cara agora às 6 horas também. Com um cara, o sócio lá do Miguel Garçom. Minha certidão de dívidas relativas aos tributos federais e ativos da União, ela sai normal. CND, ela sai. Então, o CPF lá você tem INSS, ISS, você tem Não, mas PIS, isso aí COFINS, IR. Eles vão pedir uma certidão para cada coisa. Então, mas na Procuradoria da Fazenda, que é o PGFN, ela engloba tudo porque ela é da União. Então, todos esses que você falou, ela já vai puxar. Ó, eu puxei essa daqui, ó. Acabei de gerar aqui no site da Receita Federal mesmo. Tá vendo? Serviços de contribuinte. Ela gera normal, né? Não consta pendência ou nome, créditos tributários administrativos pela Receita, inscrição de dívida ativa, Procuradoria Geral. Eu não tenho esses rolos, nunca tive processo, nada. Só é dívida financeira, entendeu? Não, então. Mas isso, por que eu estou preocupado com isso e olhando, né? Porque, querendo ou não, se a gente for realmente seguir para a empresa estar 100% no meu nome, os terrenistas vão querer olhar essa porra. Não, com certeza. Isso sim. Aí sim. Aí aquele serviço que você fez lá, ele resolve essa parada aí. O terrenista vai olhar, teoricamente, se o Ricardo, por exemplo, agora, ele puxar meu CPF, ele vai me dar crédito, eu acho. Quer que eu puxe? Puxa aí para ver como é que aparece. Manda para mim o CPF que eu peço para fazer a avaliação, eles me mandam aqui. Por que que a gente tem que ver isso? Para ter certeza se a incorporadora vai botar no meu nome ou no teu. É caro, mas eu vou fazer a consulta completa, porque isso envolve algo importante. Ó, tá aí o meu CPF no chat. Tomando no meio do cu, o cara me manda no chat, viu? Não, você quer que mande aonde? No WhatsApp? Eu mando no WhatsApp. Deixa no saco, já peguei aqui. Correio. Quer que manda para um pombo? Que caralho você quer? É bom olhar isso porque, coincidentemente, a iBuild mandou uma notificação hoje. Para quê? Ela me mandou uma extrajudicial pela franquia. O Marlon tinha me avisado que eles iam notificar todos os franqueados que não estivessem entregando resultado, né, cobrando os royalties referentes aos cenários que tem na COF lá. Aí eles me mandaram uma extrajudicial cobrando 200 e poucos mil reais. Caralho, Nelson, você tá devendo todo mundo, irmão? Não faço não.
Um dia, se eu chegar no final de tudo isso, vai ser foda, né? Caralho. Tem história para contar na palestra, hein? Se eu chegar no final de tudo isso. Vamos lá. Já pedi para a Silvana fazer. Pede para ver o que aparece. Aquele dia que a gente fez uma simulação na TED, o seu score era baixo, né? Não, acho que baixo vai continuar. Agora, o que tem que aparecer é não ter protesto. Não, Serasa ele recupera. Serasa, Boa Vista, SPC. Pega. Não, ele recupera. O que ele fez lá, recupera. Não. Ele pode até recuperar score, né? O meu score, acho que eu tô com uma briga que eu preciso resolver, inclusive. Uma conta que não é minha, ó, que me protestaram. Tá no seu nome. Tá no meu nome. Conta de água num terreno, mano. Acredita? Eu acho que a mulher colocou no meu nome. Mas o meu score é bom. Cadê aqui, ó? Eu vou agendar com o Marlon para a gente falar sobre. Aí vamos dizer que eu vou solicitar para o Marlon um distrato, né, da franquia de Ribeirão. Mas falar, meu, nunca operacionalizei. Se eles quiserem seguir o contrato, eles vão estar fodidos, né? Se eles quiserem seguir o contrato. Não, tem várias provas que eles nunca nem visitaram a franquia de Ribeirão, essas porra toda. Que aí, se for para entrar para briga mesmo, tem um monte de coisa, né? Olha, não possui mais dívidas. Eu acho que não vai chegar nesse pau, não. Que bom. Provavelmente não. Também acho que não. Não, sendo você. Se fosse outro, olha, meu score 833. Mas eles têm que ser muito vagabundo para entrar numa seara dessa. Vai ser muita filha da putagem. 833 o score bonito, ó. Do Luiz, então, que ele é rico, O Luiz deve ter uns 1.500. né? O score. 500, o teto é 1.000, pô. O teto é 1.000. Porque a minha CND ela sai e se o nome aparecer aí também tá ok, porque a gente tem que pensar no contrato com o terrenista. E o contrato com o terrenista ele vai olhar essas coisas. Se o meu nome tiver belezinha quando puxa as certidões, segue a vida. Só vocês sabem o que está acontecendo e Deus abençoe. Agora, se não, a gente vai precisar pensar em usar The Build, Smart, sei lá o que aí, que é a porra da empresa do Ricardo. Smart. 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 Essa é que você usou na construção do prédio, né? Ixi, então também deve ter pau também. Se construir o prédio com essa porra, deve estar cheio de bucho. Não devo ninguém, filho. Graças a Deus, uma coisa que eu não devo a ninguém. Meu pai deve, que eu coloquei tudo no nome dele. Eu não devo. Na noite pro dia recebeu lá uma caralhada de imposto. Meu pai só deve imposto. Só. Daqui a pouco nem imposto. A gente tá pagando os impostos também. Bom, se a gente chegar no final de 2026, eu acho que a história vai ser outra, né? O que aconteceu que a moça desmarcou a reunião aí? Por causa que a gente falou pelo telefone, né? Aquela conversa foi suficiente? Por causa que o Daniel mandou para ela os materiais, ela tinha acessado o nosso site, ela tinha acessado o Instagram, ela estava com a apresentação, tudo que eu mandei pro Daniel, ele mandou para ela. Tá, mas o que ela quer então, que eu não entendi? Não, ela queria entender como participar para ajudar a gente no lançamento. Eu falei, é um quadro em branco, você participa do jeito que você quiser. A única coisa que eu preciso é uma casa lá dentro. O resto você vê o que você vai fazer. Não tem como vender sem uma casa. Ela falou, não, ok, o Marcelo Peruzzi está vendo, para ver se a Steel Bank consegue ter lastro. A conversa foi exatamente essa, porque se a gente vender mais do que 30 casas, vamos dizer que seja um sucesso, a gente venda 100. A XP não tem autorização para emprestar 100, então a gente não poderia nem vender. E se a gente vender 100, eles querem estar programados para ter o dinheiro para 100 e vender 100, entendeu? Para não travar a venda. Aí ela quer fazer um barulho junto com a marca da Steel Corp. Mas ela não falou o que ela quer fazer, entendeu? Ela falou, vou fazer uma reunião com o Daniel e eu volto com vocês.
Eles têm que pensar que é uma operação de ciclo curto, né? Para eles ali, esse dinheiro vai voltar muito rápido. Eles vão voltar com o dinheiro inteiro em 5 meses no máximo. No máximo. Para cada tranche. 5 meses? Bom, só se eles conseguirem uma eficiência muito grande com a prefeitura. Para falar assim, eu ponho aqui de manhã e de tarde o documento saiu. Mas eu tô contando com 30 dias cada etapa, que já é otimista, né? Entre protocolar e alguém ir lá e dar uma canetada, 30 dias. Depois pedir o habite até o cara ir em campo, olhar a obra, liberar, voltar e alguém lá dar outra canetada, mais 30 dias. Mais o período de obra, se eles cumprirem 30 dias, já são 90 dias. Cartório diz que tem 30 dias e eles sempre usam os 30 dias. Já são 120 dias. Mais 60 dias de PAN, 150 dias. Então, ó, basicamente, qual é o cenário em Pinda, tá? Então, as pessoas que são essas peças chaves, eu já tenho contato com todas elas. Então, tudo isso a gente consegue, ninguém precisa fora da gente, precisa saber. Mas a gente consegue acelerar todas essas etapas. Não falo que entra de manhã, igual, por exemplo, entra de manhã e sai à tarde. Mas de um dia para o outro, uma semana, porque é o que eu tenho na cabeça. A gente pega os projetos e deixa na mão deles. Se a gente for fazer esses modelos lá, como é a ideia, já deixa os 3 meio que, ó, copia e cola. Tudo isso aqui só vai mudar o terreno, lote. Então a ideia é essa. Assim, quanto mais curto o prazo, melhor, porque os juros é mensal. E quem vai pagar esses juros no final do dia é a gente. Quem vai garantir é a Caixa Econômica Federal. O sucesso está diretamente relacionado ao tempo do crédito cair na conta, né? Então, mas se a gente conseguir resolver com um mês a menos, é um mês a menos de juros que se paga. Isso é importante. 2 meses a menos, que seja. E com a prefeitura vai ter que ser feito um trabalho exatamente assim. Pega essas 3 casas, senta com o analista, fala como é que você quer. Ó, meu projeto é esse. Atende. Beleza, então eu só vou mudar o endereço, inscrição imobiliária e só. Isso é tudo igual. Para não ter novidade, digamos assim, né? Do cara cair na mão de um analista, vamos dizer assim, desinformado, né? E a gente também não reinventar a roda. Se reinventar a roda, vamos ter que avisar, né? Aqui é um projeto personalizado, tá bom. Esse caso aqui você trata à parte, né? Mas pra gente, pra fazer sentido e fazer volume e ser rápido, tem que ser padrão. Tem que ser processo, indústria mesmo. E cola, né? Produção. Que esse cara que eu mandei o áudio para vocês hoje, ele é o Francisco César. Ele é o secretário de habitação aqui em Pinda. O pai dele foi o vereador mais antigo, então ele é o secretário de habitação, o irmão dele é o vereador. Desse terreno que eu compartilhei hoje ali, pra gente fazer. Então esse aí é um caso. Já tem ele na mão. Depois tem o secretário de obras e planejamento. Esse é quem faz a aprovação dos projetos. Tá? Então esse também já tem. Do meio ambiente. É um cara que é irmão meu, tranquilo. O ex-prefeito, eu tive com ele na semana passada, que é o Israel, vai concorrer a deputado, tá lá. E o atual prefeito é o Piorino, também tranquilamente de dentro de casa para a gente conversar e fazer o que for preciso. Se precisar do cara de finanças e outras coisas, cara, basicamente conheço todos eles. Uns eu tenho mais acesso e outros a gente costura com os que a gente já tem. Tá tudo comprado. Então, tudo comprado. Não, era comprado, pô. Mas é de relacionamento mesmo, né? Então dá pra gente acelerar algumas etapas. Ou pelo menos, né, diminuir esses prazos. Não, mas mesmo que seja 180 dias, não tem problema.
O custo do dinheiro vai ser mais caro? Vai, mas vai ser uns 5%, tem que colocar no preço e vamos ver o que vai dar. Teve um aumento agora da faixa 2, vocês viram a reportagem? Então, talvez a gente tenha algum benefício, eu não sei. E agora, hoje tem uma votação aqui em Pinda para aumentar e adequar os IPTUs ao valor original, não o valor venal. É uma atualização que desde 93 não acontece. Então, as casas atingirem agora o valor de fato, né? O real, próximo ao real. E isso vai subir em quase triplicar, na verdade, o IPTU dos imóveis. A votação é hoje. Aqui em Santo André fizeram isso há 2 anos, deu um puta pau, mas ficou e todo mundo teve que pagar e engole o choro e paga a conta. Aqui todo mundo está reclamando, brigando, falando que vão fazer barulho hoje lá na Câmara. Mas, cara, tem o grupinho dos vereadores do prefeito, né? Precisa de 8, você pode ter o que for, irmão. Você está falando de governo de esquerda ainda. Os caras precisam arrecadar, velho. Então, tudo eles vão... Não é governo de esquerda, não, pô. Eles são do PL. Mas estou falando tudo que vai ter de aumento agora da parte de IPTU, IPTU, aluguel, puta que pariu, Lulinha que tá votando, filho. Vai passar tudo. Não, mas isso é municipal, né? Então isso não chega nos caras. IPTU, pô. Entendi. E pra que vocês me chamaram essa porra dessa reunião? Na verdade, fui eu que até... Luiz que chamou ainda. Surgiu do coisa ali. Não, é só pra gente poder... porque as coisas estão acontecendo e para mim elas estão ficando muito na fala e na cabeça, né? E como que tá esse acerto da estrutura mesmo, da biocasa? Hoje a gente teve ali, não sei se vocês viram ali, saiu a alteração do contrato social, então até quinta-feira, no máximo, aí a gente já tem o documento validado com a alteração, com a saída do Diego do Vinícius e mantendo a nova estrutura da biocasa. E eu não sei se vocês avançaram alguma coisa no acordo, não, como que tá? Essa é uma boa pergunta. Não, agora eu vou ser honesto. Tá na mão dos dois cidadãos aí. Essa é uma boa pergunta. Não, e eu também fiquei pensando, porque hoje lá na fala, o Nelson falou do meu percentual, né? Você me colocou com 1%. E aí eu fiquei na dúvida, porque aquele dia que você estava voltando de Natal, você me fez me apresentou outro cenário. Então, para entender o que mudou, né? Porque eu tenho aquela visão, que inclusive vendi para dentro da minha casa, agradeci, lá. Então, só para entender como que não é. Como que tá as discussões aqui, né? Não está assinado o contrato, mas já está tudo apalavrado. A gente tem um combinado entre eu, Ricardo e o Teodoro, a gente ter 30% da empresa cada um. Então, 30% para o Nelson, 30% para o Ricardo, 30% para o Teodoro. Tá? Desses 30%, a gente deixa provisionado 10%. Para que a gente possa usar isso para investidor e que a gente possa usar isso para o Luiz ele ganhando mais equity no decorrer do tempo. Tá? Então, a gente precisa oficializar esse 1% e como que o Luiz ele ganha mais do que 1%. 2, 3, 4, 5, 10, 8, 7. Tudo vai depender, né, dos resultados aí que vão sendo construídos no decorrer do tempo. Então, 1%. Quando eu te ofereci lá na biomassa, você falou, não faz sentido, porque eu ainda vou ter que provar. Eu falei, não, pô, esse 1% é teu, você já provou. Isso aí você já é teu. Aqui, ó.
Recentemente até puxei um fórum com o Ricardo e com o Teodoro, falando em específico da operação de Pinda, que está na tua região, como é que o Luiz pode participar de uma maneira melhor. Só que a gente não chegou no consenso de nada disso, sendo sincero. A gente nunca bateu o martelo e falou, vai ser isso, desse jeito, é tanto. A gente entende, aí o que eu posso dar certeza, até Ricardo e o Teodoro me corrigem se eu estiver errado. Que a gente entende que você está evoluindo muito no trabalho aqui dentro, você é um cara que está sendo fundamental para nós, e faz sentido você ter um pouco mais na empresa no decorrer do tempo. Isso faz sentido, total. E como que aquele dia você tinha comentado, os 30, 30, 30 e 10% para mim. Mas não aí ficou hoje... martelo, né? Não, então. Aí a gente ia resolver tudo, como ia ser a entrada do Teodoro, como ia ser a distribuição e assim por diante. Sim. Hoje não tem nada desses 10 aí, foi tudo especulação, né? O Teodoro colocou isso num memorando dele, que ele me mandou, mas não tem nada, não foi nada batido martelo naquelas cláusulas, pagamento, da onde que vem, tá tudo muito incerto, né? Que a proposta que o Teodoro fez pra gente, a gente inclusive não tem certeza, né? Se da onde vai vir o recurso, se é os empreendimentos que estão lá, se não estão. Não foi feito ainda esse memorial, né? De entendimento entre as partes. O que está combinado é que daqui para frente tudo que a gente gerar é 30% para cada um. E esses 10 ele está em aberto. Agora, como que vai ficar esses 10? Ninguém bateu o martelo ainda. Entendo. Não, porque eu vou ser bem honesto, cara. Não quero dar uma de André, igual aquele dia, mas é que, para mim, na minha cabeça, essas proporções que eu comentei, elas estavam meio que estabelecidas. Então... nós nunca afirmamos isso, tá? Então, não posso falar... Não. Isso é uma coisa que você pode falar. O Nelson nunca afirmou isso, tá? Não. Na sua fala, você falou, o que você acha dessa nova estrutura? 30, 30, 30, 10. Eu falei, para mim é extremamente válida, legal. Não, beleza, vamos colocar isso para frente e vamos continuar conversando, para entender como a gente vai fazer o arranjo. Foi essa a fala. Então, não tem nada assinado. Se o Nelson falou isso de maneira totalmente errada. Ele não pode tomar uma atitude sem falar prioritariamente comigo. Sim. E eu também, o que eu estou falando é o seguinte. Entra mais um, né? Aí, isso eu acho que não faz muito sentido, né? Eu só acho que não ia tomar essa atitude sem falar comigo. Não, mas é isso que eu estou deixando claro. Não ficou nada rabiscado, acertado. Ficou a ser definido. Não tem nada aquele dia na ligação de Natal que a gente conversou, o que eu te falei foi o que veio escrito no memorando, né? Uma parte do memorando que o Teodoro enviou. Então, foi uma sugestão do próprio Teodoro falando, eu quero ficar com 30% da empresa, acho que faz sentido ser desse jeito a distribuição. Mas não ficou nada combinado. Inclusive, tem coisas naquele memorando que foi enviado que algumas coisas o Teodoro consegue pagar, outras não. Ali era tudo especulação, né? A gente começou a... é isso. Aí depois a gente fez uma reunião um pouco mais à frente, eu, o Ricardo e o Teodoro. Aí ficou previamente combinado e apalavrado, isso daí já é... Isso que eu estou falando é certeza. Ficou 30, 30, 30, minimamente. E 10% para a gente verificar o que a gente faz com esses 10%. E foi realmente... Aí nessa reunião, inclusive, a gente discutiu sobre, né, a participação do Luiz, como que a gente consegue que o Luiz participe mais do negócio. Foi isso que foi combinado. Agora, batido o martelo, eu nunca afirmei que você ia ter 10%. Até um ponto importante aí, quando eu mandei esse bolo, o Durval não tinha feito distrato comigo, né? Eu tomei a invertida depois. Não, mas basicamente era só para a gente poder, para eu poder entender isso melhor, entender em que pé que tá tudo isso, né? Porque, cara, para mim seria muito bom eu ter esse percentual no sentido do tudo que eu já construí também dentro da empresa. Então, 1% representa? Representa. É um valor. Mas imagina o todo. Todo dia construindo aqui as coisas, fazendo acontecer
No período onde a gente teve todo o estremecimento aí de MCF, tá lá, eu mantive todas as unidades, todas elas ativas, falando XYZ. A fala do Teodoro aí no início foi, pô, às vezes precisa relembrar algumas coisas, né? Então, eu falava com o Ricardo, porra, cara, como é que a gente pode melhorar? O Nielson estava meio, né? Não estava Estava muito meio bem. balançado com tudo que estava acontecendo, não estava muito bem. Pô, falei pro Ricardo, vou assumir tudo isso, cara, e vamos continuar, porque esse barco não pode parar. E continuei, fui, fiz, até a gente ter essa nova guinada, que daí depois, de fato, tomou um outro caminho, que é o pé que a gente está chegando agora. Então, por isso que agora eu vou ser bem sincero sobre o 1%. Se a gente falar só nesse empreendimento em Pinda, cara, eu estou dentro da minha exemplo, tá? Mas aí posso te interromper, né? Se você fala em empreendimento em Pinda, efetivamente, inclusive, é o que o Nelson já falou. Para a gente, a participação sua tem que ser maior. Não é. Eu ia dar um exemplo. Não, mas o network todo é direta 1%. Se você ganhar em cima de 1% do empreendimento, não, na minha opinião, não faz sentido, porque boa parte do network que vai viabilizar todo o processo é daí teu. Entendeu? Graças a Deus conseguiu ter um produto no quintal de casa dentro de Mas eu casa. Né? não digo o exemplo. Eu dei o exemplo Pinda porque a gente já tem um valor estimado. É isso que eu estou falando. Uhum. A gente tem um valor aí, hoje o Teodoro até colocou, acho que 6 milhões, não é isso? Uma coisa assim? A missão se a gente vender imobiliária. Sozinho, se a gente vender sozinho. Se a gente vender. Então, vamos colocar isso aí como Tem corretor imobiliário parceiro. Não, estou falando de forma global. Empírico. Então, a gente tem os 6 milhões, arredondar para 10 aí. Arredondando para 10. Cara, todo o trabalho de acompanhamento, fluxo, para sobrar 100 mil, cara. É por isso que a gente está falando que, nesse caso, não faz sentido. E é 100 mil... Eu estou falando de forma global, porque isso vai ser eu em todos os outros. Não, mas aí é um ponto, né? A partir do momento que a empresa já estiver faturando, você não vai estar... Não é só 100 mil que você vai ganhar, você vai receber um salário compatível à função que você tem, que o que não faz sentido hoje é o que você ganha versus o que você entrega, certo? Tem que ter não, mas não é o salário. Não, mas salário e aí, vai ter. Aí é uma distribuição dos dividendos, o salário é proporcional a quem trabalha mais, certo? Então, o salário tem que ser um bom salário, na minha opinião. Bom, e até porque é uma empresa de serviço, e o ganho de participação dos lucros da empresa, quando ela tiver, aí é 1%. Mas ela não vai ter só 100 mil de participação de lucro dentro do... Até a gente começar a distribuir lucro, tem uma jornada longa, e até no meu entendimento você teria conquistado muito mais. Tanto que aí existe justamente para ter uma gratificação, inclusive, em cima disso, o ganho de Pinda deveria ser... A gente já estava... O próprio Aliança puxou isso, e o ganho de Pinda ser bem maior. Né? Mas eu queria trazer uma certeza aqui, Teodoro e depois eu concluo só uma linha de raciocínio da minha parte, tá? Mas pode falar. Não, mas até trazer uma certeza. Todo mundo aqui, Luiz, a gente está confortável com o seu trabalho, tudo que você está fazendo, entregando. Então, você se encaixou como uma peça fundamental aqui dentro da operação. Isso é um consenso de nós, tá? Inclusive, a gente já discutiu algumas vezes, né, não tanta profundidade como deveria, por falta de tempo, tanto que a gente chegou a essa conclusão de 30, 30, 30. A gente não escreveu um memorando ainda, né? Eu sei que o Teodoro tem tudo apalavrado, foi uma reunião online, tem todos os registros disso, mas não tem ainda o memorando escrito, sabe assim? Como é que paga, quando que paga, de que forma paga, quando se a gente vai ter um recebimento, como faz uma retirada. Teoricamente não tá nada assim. Eu vou deixar o bigode crescer. O fio do bigode aqui tá tudo combinado, né? Literalmente, e a gente está trabalhando. Agora, que faz sentido o seu pleito? Faz. Diferente do André, você usou o exemplo do André, o André viajou no planeta Terra, ele nunca participou de porra nenhuma. Você não, você está desde o começo, se dedicando todos os dias e fazendo. Então, o que já é um consenso, que você ganha mal, isso é um consenso. E que a gente precisa ver esse 1%.
Isso é fato. Agora, para onde vai esse 1% e o quanto você vai ganhar, ninguém nunca chegou a esse consenso. Mas todo mundo tem certeza que você está ganhando mal e que esse porcento ele tem que ser discutido. Agora, se 1% vai ser 10%, não sei. Não quero gerar expectativa. Mas que você tem que ter mais do que... Eu posso até falar isso que eu ia contextualizar. Luiz, jogando bem limpo. Quando o Ricardo colocou esse papel, primeiro, eu já tinha até verbalizado, para não colocar na tua mão, porque isso gera uma expectativa. Eu falei para o Nelson, falei, isso chegou na mão do Luiz, porque isso gera uma expectativa de uma coisa que quem deu a sugestão não foi nem eu e nem o Nelson, foi o Ricardo, que está fazendo uma proposta de aquisição da empresa. Isso é o número 1. Número 2, eu nunca abriria a mão de eu ser majoritário. Eu falei isso para o Nelson. Eu e ele, a gente é majoritário em qualquer uma das situações. Então, por isso que teria que ter uma discussão. Tanto que eu coloquei a mesma coisa, jogando bem limpo, eu falei, se é para o Ricardo está fazendo essa aquisição, tudo bem que é uma aquisição futura, e até por se tratar também de uma aquisição, né, com base no que ele tem de recebíveis futuros, né, eu até falei para o Nelson, o que eu acho justo é a gente, como, né, sócio fundador lá atrás, trazer uma participação para, como se fosse um cash out, entendeu? Porque a empresa nem precisaria todo esse dinheiro futuro, ainda mais do que a gente já trouxe de negócio. Então, são os pontos que eu coloquei. Tanto que ficou em aberto para discutir justamente isso, mas uma coisa que eu te afirmo, você já me conhece de longa data. Uma coisa que eu não abriria a mão é de eu ser majoritário como eu era antes. Entendeu? Que jogo que antes eu tinha, tudo bem, que é a mesma situação do status quo de hoje, né? Antes eu tinha 42% de nada. Hoje também, efetivamente, se for para o papel, tem 50% de nada, vai virar 30% de nada, até a hora que começar a gerar negócio, né? Mas a gente está naturalmente abrindo mão, pensando no crescimento da empresa, na satisfação de todo mundo, no engajamento de todo mundo. Mas uma coisa que eu lá atrás falei com o Nelson, a gente tem que ter o fato é, a gente fundou, a gente tem que ser majoritário. Então, se sobra 10, não dá para distribuir 10. Isso é uma coisa que para mim estava muito claro. Quanto que a gente vai distribuir, honestamente, a gente nem chegou a discutir. Tá jogando bem limpo contigo. E todo o memorando que o Teodoro me mandou, tudo isso, eu não enviei para ninguém, né? No dia que a gente recebeu essa informação, ela foi conversada por telefone, rapidamente, ali, no calor da emoção. Então, basicamente, é isso. Então, o que eu acho que vai... Eu acho que aí não é nem achismo, tenho certeza. O que vale é como a gente vai começar a tracionar e o dinheiro sempre é a perdição do homem, vale a pena a gente escrever tudo isso que a gente está previamente combinado. Realmente a gente se dedicar no memorando. O Luiz está de testemunha. Quantas vezes eu já te falei, pô, vamos oficializar um contrato, fazer a porra direito, deixa tudo redondo. Tá tudo claro. Porque daqui a pouco vai ter 10 milhões na conta, que vai ter, 20 milhões na conta, vai ter. Isso precisa estar tudo combinado. Ninguém pode ter nenhum tipo de problema, dúvida, ansiedade, como vai pagar, quando recebe, de que forma recebe. Então é importante. Tá aqui alguém que passou dificuldades nessa área, né? Tive um ex-sócio que por 3 anos foi muito bom, mas no 4º ano, quando realmente a gente começou a ter muito dinheiro, para nossa realidade, né? Para uns pode ser muito, para outros pode ser pouco, mas quando a gente começou a vencer a casa de faturar 1 milhão mês, cara, a cabeça dele despirocou. Né? Para mim, faturamento é ego. Para mim, o que vale é caixa. Mas tem gente que não sabe entender isso, né? Vê o número entrando lá na conta e acha que o dinheiro é dele, enfim. Então, hoje tá tudo lindo, muito maravilhoso, tá legal, tá todo mundo engajado, estamos trabalhando que nem uns camelos, acreditando no futuro que tá logo ali. Mas o papel ele ajuda, né? Ele ajuda a gente, se caso passar alguma formiga na cabeça no futuro, isso já está resolvido agora, né? Evita exemplo, um plano de metas, um plano de aumento de equity, um plano de aumento de salário conforme as coisas forem acontecendo. Tudo isso, eu no meu entendimento, tem que existir. Entendeu? Agora, se eu tenho tempo para desenhar isso, não. Honestamente. Não, mas a gente acho que tem que fazer mesmo. E a gente também, nós todos temos que conversar. O pleito do Luiz é um pleito plausível. E vamos conversar.
Aí o que a gente tem certeza? É que você nunca, pelo menos eu posso falar por mim, nunca ninguém fica para trás, abandonado. A gente precisa fazer as coisas irem para frente. Então, minimamente, você está sendo um executivo importante aqui. Então, minimamente, o executivo tem que ter um salário melhor, tem que ter um programa de remuneração melhor, e Pinda, em especial, você tem que ter um diferencial em Pinda que vai justificar significativamente a sua vida financeira, né? Porque, querendo ou não, Pinda tem, sei lá, 4 mil terrenos aí. Se Deus abençoar, a gente não fechou o contrato. Por enquanto, a gente ainda não vale nada. É o que o Ricardo falou e tem razão. Eu não tenho um contrato assinado. Não, mas essa fala do Teodoro, para mim, ela é significativa. Porque foi falado hoje. Eu poderia esperar quando tivesse dinheiro em caixa, mas não. Eu preferia agora que eu sei a estabilidade. A estabilidade não, o momento atual, né? Então, basicamente é que as coisas estão caminhando. E as coisas, para mim, não estão escritas. Então, é aquela tua fala. Pô, e se você morre amanhã? É isso. Entende? É basicamente isso. Se ele morre amanhã, efetivamente eu fico com 100% da empresa. Eu mando todo mundo tomar no cu se tiver tudo andado. Não fica, né? Que transfere para a família, não tem jeito. Tem sucessão. É verdade, né? Tem sucessão, pô. É verdade. Não dá pra ficar sempre certo. Mas era basicamente isso, né? Para poder ter esse entendimento. Cara. E uma coisa. Pode falar. É porque gera expectativa, concordo. Isso é ruim. Não é que gera expectativa, é que aí, naquele momento, eu achei que aquilo lá, a gente. Não que isso tenha sido uma verdade. O Nelson não assinou embaixo. Só para deixar claro novamente que ele não falou, cara, vai ser isso. Ele falou, pô, o que você acha dessa Constituição? Pô, legal pra caramba, muito legal, pô, a entrada do Teodoro, tudo. Ou seja, e dali para frente começou o desenvolvimento desse cenário que a gente está vivendo hoje. Né? Só que as coisas estão começando a se construir, estão ganhando cada vez mais volume. Não tem nada documentado, assinado, de fato. Só que está um pulo para. Então, antes de acontecer esse momento, se a gente puder ter essas definições, esses acertos, é extremamente válido, porque daqui a pouco o foco tem que ser 100% no trabalho do desenvolvimento dessas atividades. Aí não vai dar para ficar parando, não, vamos falar sobre isso. Não dá. Né? Então, é basicamente... E eu acredito que cada vez mais a gente está fortalecendo o nosso trabalho em conjunto aqui, né? Todos os nossos 4. E toda vez que alguém, até o que você fez hoje, ele é muito importante. Toda vez que algum de nós se sentir incomodado e abrir um fórum desse, é o que vai fazer a gente ter uma sociedade tranquila no decorrer do tempo. Todo mundo. Porque toda vez que tiver algum desconforto, a gente tem que levantar a mão e falar, isso aqui tá uma merda. Não adianta ficar reclamando nos bastidores e para outras pessoas que quem pode resolver as coisas tá nessa sala aqui agora. Não tem jeito. Aí, para ser pragmático, nós precisamos resolver o nosso contrato de uma maneira geral, os 4. A gente estava esperando sair esse bendito desse contrato aí, que não sai nunca, né? Esse contrato social. Mas aí quanto tempo faz, porra? Sim. Saiu hoje. Uma outra coisa que a gente tem que definir... Eu não apertei mais porque você tinha me falado isso, né? Você falou, espera sair, deixa resolver e a gente volta a falar. Agora tem esse contrato, saiu o contrato social, beleza. A gente precisa escrever esse memorando e tem que incluir, né, todas essas partes. Concorda, cara? Sim, até porque tem coisas, por exemplo, que, na minha opinião, agora não vai mudar. Se primeiro mudar o contrato social, número 1. Então, eu acho que tem que fazer um contrato efetivo de equity, tanto no caso do Ricardo Teodoro é uma situação, né, que tem o que está entrando, como vai ser pago, versus o equity do que ele está trazendo para dentro da biocasa, fora o ecossistema, daqui a pouco o escritório de arquitetura, puta que pariu, que a gente vai estar junto na porra, assim como desse crescimento do Luiz. E quando nascer, na minha opinião, aí é o único que eu esperaria nascer. Pindamonhangaba, a gente discutiria Pindamonhangaba, porque não adianta gastar energia com uma coisa que ainda não tem a canetada que a gente vai poder trabalhar. Né? Então, a gente vai discutir uma coisa que existe. Pinda está dependendo de 2 coisas, basicamente. O tal do Vitor, que pelo que eu entendi é um tiozão um pouco complicado, mas
Durval tá na aba D. E o documento de renovação de prazo das obras. Né? Então, Mas o documento, o Luiz, ele não conseguiria potencialmente. Lindo da minha mãe, pô. Então. Questão E aí, eu tenho meus 10%. Se eu tiver meus 10% hoje, eu ligo para ele agora. É 10% se eu tiver, de eu não vou PIN, ligar, né? eu vou deixar. 10% de Não, se PIN. eu tiver os 10% da nossa empresa, 10% agora. de pinda? Senão... 10% de pinda, não? Eu tô para dizer que só por causa disso. Deixa o contrato ficar lento. Vou deixar o contrato aqui. Inclusive, vou falar pro Durval nem fazer porra nenhuma. Pinda vai ser a bola da vez pelos próximos anos aí. Eu tenho que dizer isso, porque só o Durval tem 8 loteamentos aí para sair, né? Eu ainda tenho esse desconforto. Eu entendo até que vocês já falaram, mas eu acho que é muito lote para uma cidade que não tem essa expectativa de não tá tendo uma Arauco entrando lá dentro. Eu acho que não vai ser igual em Cara, Belo, só para você Pomba. entender, a Coca-Cola, ela tá especulando 3 áreas aqui no Vale do Paraíba. Pinda, Lorena e Canas. O investimento é de mais de 1 bilhão, sendo que Pinda já saiu na frente já. Porque daí o deputado interviu. Que é a cidade de primeiro mundo, né? Aí faz sentido. Deixando saco. Mas eu efetivamente eu acho que a gente tem que tratar, concordo nesses formatos que a gente conversou. E uma pergunta, Luiz, como que você se visualizou contribuindo com o que está acontecendo em Pinda? Qual foi a sua expectativa em relação a isso? Eu não teve expectativa nenhuma. Não, a minha expectativa basicamente não existe hoje. Não, mas eu digo que você comentou uma vez de ver um escritório, abrir uma unidade em Pinda, da Biocasa, alguma coisa. Você lembra que você falou de abrir uma franquia em São José dos Campos? Eu não sei se você pensou alguma coisa sobre isso. Ah, não, aquela que eu achei que a gente ia montar a nossa empresa em Pinda. Entendi. A filial. Aí até comentei do Fábio, lembra que eu comentei do Fábio? Que é o médico. Posso trazer esse cara, é um médico bem relacionado e tal. Posso trazer ele banca a estrutura, tem nesse sentido. Agora, vamos montar a Pinda. A gente monta porque vai ter a recorrência. Daí o Durval deu a opção, a possibilidade de montar dentro do escritório dele. Aí a gente tirou o pé daquele do... Porque é trazer uma outra figura, vai trazer um médico, não tem nada a ver, a gente não sabe nem se quer expandir como franquia mesmo, pura, né? Porque trazer então, um sócio, entre aspas, só por causa da grana, na minha cabeça não faz sentido, não. Não, e montar uma estrutura aqui, cara, basicamente dá uns 5 mil por mês, não é mais do que isso. Entende? Uma sala comercial, mais uma limpeza, XYZ, não sai mais do que 5 mil por mês. Até que eu falei para ele, se precisar, eu monto e a gente faz aqui. Né? A Biocasa Pinda. Não, mas aí entra, porque assim, de novo, tá? Só dando meu bedelho. A gente precisa primeiro vencer a primeira etapa. O Durval dá a canetada. O Durval dando a canetada, deixa eu só responder isso aqui. O Durval dando a canetada, o que foi discutido potencialmente é número 1, a gente não vai precisar de escritório porque potencialmente este o Corp vai colocar. Número 2, existe a possibilidade, inclusive, da gente ficar no escritório da Hexa, né? Então, assim, para que a gente vai gastar dinheiro com estrutura, sendo que a gente vai ter 2 estruturas para escolher, tá ligado? Ainda não, a gente não precisa ter. A Show Corp ela vai montar o stand de vendas, né? Então, o que você precisa para montar o escritório da Biocasa? Não, sim. O que eu quero dizer é que em algum momento ele tem validade, né? Ele vai sair mas essa casa a gente pode, inclusive, se quiser depois, comprar e deixar como nossa sede eterna ali dentro. Não, mas o bairro ele falou que tem que trabalhar armado nessa porra para vender casa. Não, mas que seja, a gente pode comprar casa, continua ali, porque vai ter outros loteamentos, aí no futuro vende essa casa por 300 mil reais, a gente paga 100. Não, né? Eu tô até comprando polícia prova de bala para vender imóvel. Não sei o que, rosa.
Não, mas não, essa sua ideia é furada. Não, mas a gente não vai montar um boteco, né? Pô, você tá Aí eu acho que não vira, não, porque é os dois extremos da cidade, né? Tanto os que estão saindo agora, quanto os outros, né? Pra ter uma filial, assim, aí tem que ir pro centro. Hoje, minha opinião, pensando que a gente vai trabalhar nos loteamentos, eu não acho que tem que ter um escritório, a não ser que fosse dentro da ESA. Ou fica dentro do stand de venda, que é o necessário até a gente vender. Deu tudo certo, escalou o negócio, começamos, eu iria para a opção de a gente comprar essa casa e vender, naturalmente. Compra por 100 mil o stand deles, fala, dá o desconto aqui, porque era só stand e a gente fez vocês ganharem dinheiro. Compra por 100 mil, vende, a gente tem de 100 virou 300, e dá para bancar 5 mil por mês durante X anos. Entendeu? Aí a gente monta o escritório, efetivamente. Mas eu primeiro faria dar certo. Não acho que nada a ver. Ter escritório a gente não precisa. Não, essa ideia de montar um escritório, nessa fala, seria quando eu mencionei o Fábio. Aí depois eu tirei o Fábio e falei que eu bancaria e ficaria com a unidade. Ah, entendi, mas mas eu não, de novo, minha opinião. Chega de gastar dinheiro com unidade. Vamos fazer dinheiro. Depois a gente pensa como gasta. Se a gente colocar bastante dinheiro no bolso de todo mundo, eu tenho certeza que a gente vai poder pegar o Sena Tower e fazer nosso escritório lá, se quiser. Mas ó, isso a gente tem que pensar. Sabe aquele desenho que eu falei, pô, imagina se a Steel Corp investir de fato no marketing, a gente trazer essa cultura, o relacionamento com outros construtores, trazer na construção a seco. A Biocasa ela vai ser a referência para poder ofertar a Biocasa Capital, estruturação de crédito, toda a parte que a gente tem dentro da Biocasa Capital, fora o serviço de incorporação, fora a parte comercial. Isso é um cenário que ele é muito realista. Não, mas aí vai ter o escritório da própria Hexa e a própria stand de venda. Não vamos precisar de um ponto, entendeu? A Hexa vai abrir um escritório, por volta, tenho certeza disso. Então, obviamente que a gente vai poder utilizar a estrutura dele. E a própria casa dá para trabalhar lá, igual agora, por exemplo, estou em casa aqui. A mesma coisa que eu estou em casa, daria para a gente atender o cliente na mesa da cozinha, na mesa da sala, na mesa do quarto, dentro da casa ali, o cliente viver a experiência da casa. Então, a gente não vai precisar de um... Mas do cliente, né? Eu estou falando na outra figura, não estou falando do cliente da comercialização. Porque tudo isso, que eu falei, a gente não vai oferecer para o cliente dos loteamentos. Eu estou falando para o incorporador. Então, se a Biocasa pegar e ela tiver, por exemplo... Você fala um outro incorporador sem ser o Durval que vai querer usar a mesma estrutura. Exato. Imagina que a Steel Corp... Se a gente arrumar outro incorporador de Pinda, a gente comprou Pinda. Mas deixa o cenário que eu construí aqui, ó. Imagina que a Steel Corp ela venha e traga isso para a gente fortalecer a cultura da construção a seco na região. Eu vou trazer, cara, de São José dos Campos, Taubaté, Guaratinguetá, Lorena, Ubatuba, Campo de Jordão, caralho é quatro. A gente vai atender na casa da Steel Corp, entendeu? É melhor. Mas só que a região não é favorável. Tem dois loteamentos, um que é muito pobre e a outro que é melhor. Você não falou que o Paineira lá era bom, porra? O Paineira é bom. O Visconde da Palmeira, sim. Então, mas aí vai ter uma casa lá de 87 metros e a casa... Vai ter nos dois? Caralho. Você não falou. Se você que disse que a outra era bom, agora você está falando que não presta, pô. O outro é bom. Eu disse dignidade, pô, vai trazer dignidade para a população. Eu mencionei o Jardim Paiol, que é o periferia. Não, mas o Paiol vai ser a casinha que é a Lumina 6.0. Na outra vai ser a Cora, que é aquela outra casa mais bonita. Mas, não, aí tudo bem. Ali tudo bem. Que aí não dá para atender o incorporador lá? Não, deve dar, pô. Ali dá, pô. Ali dá, é uma região um pouco melhor. Eles vão pôr as duas casas, até estão pensando em fazer mais. A menina comentou de fazer a vila e tal. Então... Eles precisam de um case para escalar o negócio deles, né? Então, eles estão de pau duro, a gente só precisa da porra do contrato. Ela não falou o que ela quer fazer, ela perguntou na ligação, o que você precisa? Eu falei,
que eu preciso são as casas no loteamento e a ajuda da Steel Corp para vender as casas, beleza? Beleza. Então ela falou, vou falar com o Daniel e eu volto com vocês. Mas por quê? Desculpa a minha ignorância. Por que ajuda da Steel Corp para vender as casas? Você está falando ajuda de marketing, a gente fazer um evento. Isso. Ah, tá. A casa do Roberto Justus, eu falei para ela, leva o Roberto Justus para ficar lá junto, vendendo, brincando. Né? Leva ele lá, Usar isso. ele como garoto propaganda, a fama dele, né? É isso. Não de ficar atendendo o cliente, é de usar a força da Steel Corp para ajudar a vender mais rápido, trazer liquidez. E para o mercado, eu acho que ele tem nome ainda, né, o Roberto? Para o mercado. Agora, para o ramo de steel frame, o pessoal está meio queimado com ele. Eu acho que essa linha, mas de verdade, eu entendo que de repente tem a possibilidade de a gente fomentar mais coisas no futuro. Mas, de novo, velho. É futuro. A gente precisa sair do zero. Tanto que a minha primeiro ponto é, mano, marca uma reunião, vamos falar com esse Durval. Eu falei, meu, vamos dar. Ó, a gente tá com a possibilidade de trazer os justos, irmão, pro seu loteamento. Você quer lamber minha caceta a partir de agora? Entendeu? Cara, para ele, Essa posso ser porra. sincero, essas referências aí é uma coisa que para ele é muito pequeno, sabe por quê? O cara é amigo do Ratinho, ele comentou pra gente, ele é amigo Mas o pessoal. Ratinho tá fazendo propaganda para ele, o Ratinho tá construindo o caso, o Ratinho resolveu o problema da vida dele. A gente resolveu. Não, tô dando é verdade, pô. Calma, Ricardo. Resolveu, né? Não passa movimento brusco. A gente não é o caramelo do bambu, pô. Eu acho que a gente é caramelo. Eu acho que a gente conseguiu. A gente vai chegar lá, tem que ter prudência. Esse tipo de negociação é um jogo de xadrez, né? Tem que ter. Porque ele já rasgou o contrato com os outros advogados, mandou os caras pra puta que pariu. Um jogo de xadrez, um negócio desse tamanho, deve ter bastante urubu em cima. É isso que é a minha preocupação. Eu vou falar real pra vocês. Eu tô lá de volta pela graça de Deus, cara. Porque eu podia ter rodado junto. Porque em tese eu não entreguei pela incompetência dos caras. E eu tava no pacote deles, né? Então, assim, ele aceitou me ouvir de novo. Não é nem que ele me aceitou ouvir de novo. Ele me chamou lá na segunda-feira, junto com o Vitor. Fizemos uma reunião, ele destratou, cancelou tudo. Na terça de manhã ele me ligou. Volta aqui. Então ele queria falar comigo, mas os caras acho que meio que também devem ter percebido isso, que ele queria falar comigo e meio que cortaram, né? Cortaram. E agora sim, a gente está num ponto que a gente já tem na minha leitura, né? A gente já tem a confiança dele, ele está seguro que a gente sabe o que está fazendo e consegue entregar. O que ele tem passado para a gente, no caso desses dois em especial, é que ele está esperando sair essas duas questões, né? A assinatura do Vitor e a renovação do prazo Alvará. Por isso que eu te falo, eu acho que se a gente tivesse uma reunião com ele para falar, olha, cara, a gente avançou nisso, isso é argumento comercial, não estou falando de apertar o cara. Olha, você está com disponibilidade, você que está na correria para assinar, a gente só queria mostrar o que a gente avançou durante esse período aqui. Ó, a gente fez uma conversa com fulano de tal, assim, assado, a gente está movimentando isso, eles estão interessados em fomentar assim, assado, a gente vai trazer um ecossistema potencialmente de bancos externos ou não, em próprio financiamento, junto com os justos. A hora que a gente mostrar isso, ele vai ficar com a caceta dura, pô. Aí entra, inclusive, de vocês argumentarem o que você estava falando agora. E o Luiz, inclusive, se você assinar o contrato, o Luiz, o sobrinho dele, é o cara que assina essa porra que você tá precisando. Assina com a gente aqui pra gente acelerar aí. Mas acho que tem um ponto aí que é assim, a gente tá nos 49 do segundo tempo. Tanto com a XP, que o Firmino prometeu entregar a porcaria do ontem, não entregou com ele, hoje ele vai entregar amanhã. Sim. E a própria Steel Corp também tá lá encontrando um jeito de fazer isso. Então quer dizer, possa ser até que... Não existe. Não que não exista, mas ao contrário, o tiro que a gente deu, ele dobre, né? Porque, eventualmente, se a XP aprovar as 30, a gente faz as 30 com a XP, e se vier mais 30, 40 ou 50 do lado de lá, a gente vai ter a oportunidade de fazer mais do lado de lá. Mas aí dá para usar XP em outro lado, também tem bastante frente. Sim. Né? Que eu falei para o eu, por exemplo... Se o Bank der ok, eu usaria a XP em outro loteamento. Lógico.
Eu falei até pro Nelson, se não existia quando eu falei com ele, que é a questão da Steel Bank. Mas com a XP, eu colocaria 10 casas em cada loteamento. É que eu acho Separei. que a gente, assim, o que a gente vai ter na mão mais breve é esse caso de Pinda. Tem outro que tá na mão, só que a gente não conseguiu parar com ele para estudar, que é o Vila Ipiranga. O Vila Ipiranga, o RI era para sair agora no final de outubro. Por exemplo, eu tenho certeza que o Picolim deixaria a gente fazer 30 casas lá em Inocência. Então, mas convém a gente ir para lá, naquela distância? Como é que a gente vai pilotar isso? Mas vender casa? O Picolim que vai construir, pô. Meu irmão, casa que a gente vai vender em Pinda por 300 mil, lá é meio milhão, velho. A mesma casa. Eu falei isso pro Nelson. Falei, E o Picolim que vai fazer, entendeu? Ele que vai construir, só usaria o dinheiro. Seria a mesma dinâmica, entendeu? Só que seria uma outra fábrica. A gente contrata ele para fazer a casa, o lote é dele. E tem um ponto, a gente pega ele como lote, a gente contrata ele, compra a casa dele, e ele já tem a demanda, que é o cliente, que era o. Então, não seria ruim, tá? Não estou dizendo que o Picolim aceitaria, não. Acho que ele aceitaria, porque ele quer fazer casa e ele está precisando, ele tem 800 lotes lá. O que é dar 10 lotes para nós? E essas 30 casas lá valorizariam o resto dos lotes dele, inclusive. Então, nesse ponto, a gente está nos 49 do segundo tempo já, né? Então tá os dois aqui batendo na tampa. Tá tudo batendo na tampa para Esperto de Pinda sair do papel, né? O Vitor assinando, tá assinado o contrato com a gente. É isso que ele tá esperando assinar. Ele tá com o contrato tá com ele, não tá? Tá. O contrato de gestão tá com ele, não tá? Tá com ele. É isso que ele tá esperando o Vitor assinar. Então, qual o contrato de gestão? Nosso, para ele? De Pinda, é. Quem mandou? Você mandou? A gente já mandou. Ou foi a proposta? Não, perdão, não foi o contrato, foi a proposta. A gente não mandou o contrato, vai assinar a proposta, perdão. Tem razão. Gente, deixa eu comentar. E qual proposta? Vocês iam ficar chateados comigo? O quê? Precisava sair, tem gente me esperando. Eu também tenho, pra falar a verdade. Eu também, cara. A Raquel tem aula agora. Então, tchau. Mas basicamente essa proposta aí eu também não sei. Você formatou ela, então? Tá maluco, pô? Ele te mandou a proposta dele, você revisou com o layout da biocasa e você devolveu. Não, a proposta sim, verdade. A proposta tá. A proposta mandou, sim. Agora o contrato não mandou, por isso que eu perguntei. Não, o contrato não. Ele vai assinar a proposta e a gente parte pro contrato, mas... que é isso que tá na mão do Vitor. Que é o que, inclusive, no áudio lá ele fala, porque o Vitor não queria vender os lotes dele. Queria segurar. E ele falou, não, vou convencer ele a liberar os lotes dele para vender. O outro loteamento que tem a tal da arquiteta, que é a parte de baixo lá da área, ela quer para ela não quer comercializar, só a parte de cima, né? E tanto o Firmino quanto a Steel Corp estão nos 49, talvez até o fim dessa semana a gente já tenha aí resolvido essa etapa, né? A gente está aqui ansioso, digamos assim, para ver isso resolver, mas tá na cara do gol, né? Mais um pouquinho aí, capaz que já resolve. Deus abençoe. Beleza. Mas confio em vocês. É isso, pessoal. Precisarem, vão alinhando, aí a gente fica com lição de caso que a gente conversou aí para alinhar as expectativas do Luiz em relação ao equity da empresa e também a parte contratual com o Teodoro. E é isso. O contrato social novo já foi publicado, Luiz? Não, então, no quadro da Receita Federal, que é esse quadro que eu mandei, já consta no site da Receita. Você mandou Mas aonde? o contrato da Jusesp está no grupo. Tá, mas o quadro da Jusesp ainda não. Então ele fez o pedido, ele solicitou a devolução do material publicado, assinado, com aquelas etiquetas e tal, e aí ele vai mandar para a gente, ele pediu hoje, deve chegar entre quarta e quinta. Então mais tardar quinta-feira a gente já está com esse documento na mão. Legal. Valeu, vamos em frente. Pra cima, Tá gente. bom? Valeu, senhores. Pessoal, um abraço. Valeu, tchau.